Vamos pegar aqui, então, e vamos passar, então, eu queria colocar esse segundo momento da nossa aula para pegar lá aquele caso, né, que eu estava achando que tinha problema, né, que é esse aqui, ó, né, que é essa opção aqui, né, que é uma opção aqui que era um colado nas divisas, né, ele tentava fazer aqui, tem os afastamentos frontais, e tenta fazer aqui com volumes, tenta resolver com volumes prismáticos essa questão. Então vamos lá. Então eu vou pedir até, gente, quem puder ajudar, que está o terreno, eu vou tentar fazer rapidamente essa proposta e vou tentar evoluir com ela. E aí, tentando evoluir com ela aqui, projetando, eu vou falando então um comentário geral sobre essas questões analisadas, tá? Que a gente analisou durante os comentários. Antes disso, só queria comentar uma coisa com vocês, gente, né? O momento inicial da aula foi um momento de avaliação dos trabalhos, foi um momento que eu acho pertinente como um momento de crítica, tá? Então é importante, no momento nosso, né, da turma, né, inclusive quando eu começar a falar sobre esse caso aqui, eu vou gravar para vocês terem esse conteúdo depois gravado lá no YouTube, só que essa análise dos trabalhos eu não gravei não, tá? Eu vou gravar a partir daqui. Mas antes, até depois que eu fizer esse comentário, tá? Então não se preocupem com isso. Mas é um momento de crítica, é importante para a gente construir a proposta. O que eu queria comentar com vocês é que continuem a desenvolver o trabalho, tá? Eu estou aqui solícito, né? Vocês têm meu e-mail, tem meu celular também, pro WhatsApp. Mandem dúvidas, mandem trabalhos. Quem quiser orientação individual, depois vê se eu tenho tempo. Pergunta para mim depois se eu tenho tempo fora, a gente pode conversar 20 minutinhos, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu fico aqui à disposição de vocês. Mas eu quis fazer esse momento mais coletivo, né? De observação dos trabalhos mais coletivo, porque o trabalho de um influencia o trabalho do outro. E aí a gente consegue pegar, né? Teve aquele trabalho, por exemplo, tem um corredor central, e tem uma série de prismas, né? Para que as unidades pareçam estar deslocadas uma das outras, que é interessante, né? Tem aquele trabalho que abre um pátio que é interessante. Tem trabalhos que são interessantes, assim, tem propostas interessantes que vocês já começaram a ter. O meu comentário foi mais em cima da relação dessas propostas com os elementos que a gente desenvolveu até agora. É necessário, então, que a gente consiga, ao longo desse processo, desenvolvendo as próximas partes que compõem o edifício, tentar linkar essas duas coisas, tá? Essas duas dimensões, tá bom? Até porque essa parte vai ser a parte do trabalho, né? Que vai começar agora e vai até o meio de maio. É uma parte do trabalho que vai dar uma série de trabalho, né? Vai dar muito trabalho, vai ter que desenvolver, fazer e refazer o trabalho várias vezes, vai ter que ter um estudo e uma concentração dessa proposta bastante grande e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Então, é uma proposta aqui, então vamos ver aqui qual era a proposta, como é que estava desenvolvida, né? Infelizmente aqui não tem o número de pavimentos, mas bom, por estar aqui colado na divisa, eu entendo que é colado na divisa 6 pavimentos. Então eu vou desenhar aqui, então os afastamentos, me corrijam aí. E aí abram o microfone, tá, gente? Eu queria a participação de vocês nesse momento para a gente discutir juntos aqui a proposta, tá? Então quem tiver alguma coisa, abre o microfone e fala, tá bom? Só para a gente não ficar nessa coisa do chat, porque às vezes eu não olho o chat e aí tá lá a questão que eu deveria olhar, tá? Então quem tiver alguma questão, quiser se posicionar de alguma forma, abre o microfone. Professor, Diga. a apresentação não está aparecendo pra gente. Ah, não? Tá, obrigado, tá vendo? Isso é um bom... Abrir o microfone serve para isso. Deixa eu botar aqui rapidinho. Cadê? Eu tinha tirado aqui a tela inteira. Beleza. Então era uma proposta, gente, aqui, ó, só revisitando aqui o trabalho que eu estou falando, é dessa proposta aqui, ó. Eu quero, em cima dessa possibilidade volumétrica, né, desenvolver uma planta esquemática capaz de gerar para próximas aulas e para próximos momentos do nosso projeto, gerar um caminho aí para o projeto. Então, eu vou passar algumas questões, né? Aí eu fiz o comentário crítico, agora eu vou passar alguns encaminhamentos possíveis, tá? Então, eu vou basear no estudo, vou fazer o contrário, né? Geralmente eu estou aqui propondo possibilidades, vou agora fazer o contrário. Vou pegar um trabalho e vou tentar melhorá-lo, como forma de orientar vocês e mostrar também possibilidades, tá? Então isso vai ser o que eu vou desenvolver hoje. Então vamos lá. Então tá lá. Então o trabalho, bom, a primeira questão são os afastamentos, vão estar aqui 3 metros, não é isso?
é um edifício de 6 andares, né? Então não vai ter aquele problema dos afastamentos sobrepostos, né? Afastamentos a mais, né? A sobreposição de números aos afastamentos. Então é 3 e 5. Aí, como ele vai ter 3 pavimentos, eu vou considerar o pé direito do térreo. Vou desenvolver aqui um cortezinho só esquemático. Alguém viu alguma? Professor, ainda não tá aparecendo. Não, mano? Cadê? Não, a Agora tá? apresentação não. Não, agora tá indo. Tá, valeu. Agora tá. Valeu. Então, beleza. Então eu vou desenvolver aqui, vou fazer só um cortezinho esquemático do edifício. Só de uma parte dele, só para a gente entender mais ou menos o que eu estou pensando em termos de altura. Até para a gente conseguir calcular as alturas, tá? Então, eu vou pensar aqui, deixa eu ver. Pensar até o primeiro andar um pouquinho maior. Pra gente aumentar a complexidade dele aqui. Hoje eu queria até comentar sobre escada, só que eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos ver se der tempo eu comento sobre a escada, né? Então estou usando aqui, gente, pé direito estrutural de 3.15, tá? Isso tem muito a ver com a escada, tá bom? É o número mágico cabalístico aí, que relaciona, né, é um número que era muito usado quando a gente via os desenhos de gabarito de projetos urbanos. Alguém tá vendo? A Gabriela está perguntando aqui. Sim, sim, o pessoal tá vendo. Tá, todo mundo tá vendo. Beleza. Então, o pé direito aqui, né? Eu estou usando 3 e 15, que é um número que antigamente era muito usado. Inclusive, quando se marcava bem a relação de pé direitos estruturais, né? Antigamente tinha códigos, legislações que definiam melhor isso, para formar relação formal da rua e tal. Trabalhava essa altura. Depois eu mostro por que isso. Tá? Mas eu vou considerar isso, vou considerar aqui o térreo com um número bastante quebrado, né? Mas que também tem a ver com... Vou até fazer ele mais simples aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer ele aqui até mais... Deixa eu ver esse aqui. Ele mais simples que isso, para não ficar tão quebrado assim. Tá muito quebrado. Tentei fazer metade, 1,5 vezes o pé direito dos outros andares, só que ficou muito quebrado, né? Então, vou fazer ele mais simples aqui. Pronto. E eu vou considerar o térreo um pouquinho maior, inclusive, né? Já que a área pública vai ventilar 4.2. Tá? E aí a altura total do meu edifício vai ter 19.95. Vamos considerar 20, né? Para fazer o cálculo. E aí a primeira coisa, se o edifício vai ter 20 metros de altura, né? Eu vou dividir por 5 e vou chegar ao afastamento de 4. Então, necessariamente aqui, a gente vai ter o afastamento aqui de 4. Beleza, então... A proposta então era se basear em fazer uma espécie de quadrados, né? Vamos fazer alguns quadrados aqui. Então, o que eu faria nessa proposta? Eu faria uma coisa mais simples aqui. Eu faria uma... Eu não sei nem se os eixos são... Isso é uma coisa sempre importante de dar uma olhada, gente, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Depois é mais difícil de ver isso no decorrer do trabalho, mas é uma questão super importante aqui. Deixa eu fazer aqui só pra gente... Que é se as laterais do terreno estão perpendiculares. Que depois a gente começa a desenhar, e aí chega um determinado momento lá na frente, percebe que um ângulo aqui não é reto. Aí a confusão é garantida, assim, né? A gente vai ter muito problema para desenvolver o projeto depois. Então, aqui então eu considerei dessa ponta aqui uma linha com ângulo reto. Então é quase imperceptível, mas tem uma diferença. Ó. A gente tem que perceber aqui no projeto. Então, para deixar o edifício mais retilíneo possível, eu fiz isso. E aí, bom, o projeto lá que a gente está analisando, ele tem... ele é formado por quadrados, né? São sobreposição de quadrados, não é isso? 2 quadrados. Tá vendo? Olha a diferença aqui, tá? É isso que eu estou falando. Isso aqui que eu vou colocar em amarelo, ó, são as linhas. Ó, são perpendiculares. As linhas de terreno não são perpendiculares. Mesmo nesses 2 pontos parecendo ser aqui pra gente, não são. Então a gente tem que
né, pode deixar assim, colado na divisa. O limite pode ficar meio chanfrado, meio inclinado. Mas as linhas ao longo do projeto têm que ser paralelas umas às outras, tá? Essa é uma questão que a gente tem que analisar com bastante cuidado. A gente tem que olhar, né, analisar com bastante cuidado essa questão. E aí vamos lá, o trabalho então tinha 2 quadrados. Vou tentar aqui primeiro fazer um volume me atendo ao trabalho, né, à reflexão do trabalho. Então era 22,5. Vou considerar aqui 22,5 só para ter um número redondo, e depois eu vou ver aqui se eu acho que não vai dar. Vou tentar fazer menor, inclusive. Vamos tentar com 20. 20 aqui, 20, e depois eu vou ver aqui o valor maior, vou fazer exatamente a mesma coisa. 29, eu vou considerar 27,5, sei lá, 20, 27,5, que aí aqui o 27,5 também, então ficaria isso aqui, tá? Né, seria então essa dimensão aqui. Só pra gente, não, esse aqui eu vou continuar com ele. Então ficaria mais ou menos assim, né? Um quadrado, outro quadrado. Bom, vamos ver quanto é que tem de área então essa proposta. Deixa eu tirar isso aqui e fazer aqui as áreas. Esperando que depois eu vou fazer esse inicial para saber se eu expondo um pouco, e eu vou tentar fazer com que ele inclusive, gente, fique com uma área excedente, maior que 8.500, para que a gente possa considerar, ó, até nem ficou, que a gente possa considerar os prismas internos, que certamente essa proposta vai ter que ter prisma. Então vamos lá aqui. Vou abrir até o Excel para me ajudar aqui. Vou mostrar aqui. Vamos lá, então a gente chegou numa área de 157,27. Vezes 6, né? 6 pavimentos, ficou bem menor, tá vendo? Ficou bem abaixo, né, do que a gente conseguiria fazer, e mesmo assim a gente vai precisar de prisma. Então eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Vamos tentar essa primeira, bastante parecido com o que tinha sido desenhado. Ela ficou bem abaixo do que a gente precisa ter. Então, só manter aqui. Só uma opção. Então vamos continuar com... Vou continuar desenvolvendo. Então vou fazer uma outra proposta aqui, sei lá. Vou considerar aqui uma distância entre... Fazer assim, então, só para... eu ter aqui uma possibilidade de reflexão. Mantendo mais ou menos, tem esses dentes, tem essa coisa dos dentes e tudo mais, eu quero manter isso. Então vamos lá. Vou fazer uma coisa assim. Eu preciso ampliar bastante a área. Eu preciso ampliar bastante aqui nesse caso a área, né, de ocupação horizontal, né? Mas certamente sem chegar no limite da taxa de ocupação. Ó. Percebam que é importante a gente perceber isso. Deixa eu pegar aqui, fazer de novo terreno, para a gente ver quanto tem de terreno, de área de terreno. Fazer aqui uma coisa... Ó, nosso terreno tem 2.184 metros. 184 metros quadrados de área, né? Se a gente for aplicar o nosso coeficiente de aproveitamento de 4, a gente vai chegar a 8.700, tá vendo? É até um pouquinho maior do que a gente estava trabalhando, o terreno acaba sendo maior. Não tem problema não, gente. Vou considerar isso aqui, mas continuem os estudos, né? Porque a gente tinha que ter feito esse cálculo com a precisão do limite, né? A taxa de ocupação, ó, se eu pegar aqui e considerar a taxa de ocupação de 70%, eu terei aqui então esse valor aqui, né? 15.000 e alguma coisa. E se eu considerá-lo, vou considerar aqui 6 pavimentos,
deixa eu anotar aqui, pavimentos, taxa de ocupação e o IAT, né? Se eu considerar esse valor aqui com 6 pavimentos, olha lá, eu estouro, então eu sei que se eu considerar esse valor aqui que eu consigo chegar, minha taxa de ocupação máxima, com os 6 pavimentos que é o máximo que eu posso ter de altura, eu vou estourar, se eu pegar esse volume, eu vou estourar a área em metros quadrados necessárias para máxima do terreno. Então eu já sei isso, né? Isso me dá uma segurança maior, né? Porque eu posso trabalhar aqui com mais segurança, que eu tenho que chegar no limite. Uma vez que eu sei que eu vou ter prismas internos de ventilação e iluminação, eu posso chegar até o limite aqui dos volumes e conseguir chegar no espaço necessário para abrir o prisma depois. Então vou ver aqui quanto eu vou ter de área aqui nessa proposta. Deixa eu ver só uma coisa aqui. 14. Aqui já casa certinho. 12. Sempre não considerando a linha considerando a linha amarela. Então uma coisa aqui que é importante, ó, perceber, esse aqui eu considerei assim, eu peguei aqui essa linha reta, peguei e dividi nessas partes e fui considerando geometricamente desse ponto aqui essas linhas perpendiculares. Porém, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o contrário, tá? Para conseguir ter números mais precisos, eu vou fazer o contrário. Ó. Vou tentar jogar linhas dessa direção aqui e não ultrapassar esse limite. Então, vou considerá-lo como limite. Então, vou considerar como limite. Tá. Não, isso vem, Rafael. Tá. Deu diferentes terrenos de cada um. Tá bom, eu posso fazer isso, né? Mas acho que não tem... Se vocês colocarem o valor certinho, gente, eu posso passar esse arquivo depois. Mas se vocês colocarem o valor certinho do terreno, vocês encontrarem lá, aí façam os cálculos com ele e a gente vai chegar às nossas interpretações, tá? Não tem problema não. Assim, né, a gente tem que analisar a legislação pelo que a gente encontra no nosso... em termos dos elementos das áreas, né, dos valores que a gente foi encontrar nos memoriais de cálculo, né, não necessariamente não necessariamente um valor preciso. Não se preocupem com isso. Eu vou observar então o que vocês estão fazendo com relação a área que vocês colocaram lá como terreno, tá? E aí, lógico, a gente sabe que é 2000 e alguma coisa, mas depois eu mando também, quem quiser refazer e tal, aí eu mando para vocês terem uma precisão talvez melhor, né? A gente vai ter então, vou considerar assim, então. Pronto. Aí eu tenho um valor mais preciso aqui das quebras, né? São quebras de 3,5 metros, né? Aqui eu pego esse aqui. Chego até aqui e... olha lá, eu tenho uma área de 1.380 metros quadrados. Ó. 80 metros quadrados, 29. Se eu multiplicar isso pelos 6 lá, né? 6 que eu tinha considerado de altura, eu vou ter, olha lá, 8.281. Isso em relação ao máximo que eu preciso, 94. Então eu já posso considerar isso aqui. Só que isso aqui, né? Considerando que eu vou abrir os prismas, né? Necessariamente eu vou abrir prisma aqui, então eu vou chegar um pouquinho menos. E o limite que a gente tinha colocado era 90, né, gente? Então vamos considerar isso. Então, beleza. Vou deixar isso aqui gravado. E aqui também. Opa. Saiu aqui. Quanto era 10 em... era 12? 12. Tá, vou deixar esse aqui gravado, vou para outro. Então é sempre bom lá. Inclusive,
sempre vão deixando a memória do que vocês vão fazendo, né? Então, esse aqui é o meu resultado final. Então, beleza. Posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui. Esse aqui, opa. Esse aqui, esse aqui, opa. Esse aqui. Então, beleza. Então, a gente chegou aqui já numa possibilidade. Inclusive, esse aqui eu poderia até, se eu quisesse ampliar, né? Tem 12. Poderia até chegar ele mais... Aqui faltam pontos. 2 só. Então tá bom. Então eu vou fazer isso aqui. E aí eu vou considerar, né? E aí vamos fazer o desenho do apartamento, né? Naquela outra proposta que eu tinha feito na semana passada, eu tinha feito aqueles apartamentos generosos. Eu tendo a concordar muito com eles, né? Que eram assim, né? Por isso que é importante a gente estudar, né? Por isso que aquele momento da aula, logo depois que a gente viu a volumetria, eu falei, vamos fazer teste de apartamentos, para que a gente consiga ver como funcionam os apartamentos das unidades, dos edifícios lá que a gente, né, vê nas construtoras e tal, né? E aí eu, naquela outra aula eu fiz um apartamento que era mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que era. Acho que era mais ou menos isso aqui. Acho que até era um pouco maior. O banheiro era bem generoso até. Eu gostava muito daqui. Era isso aqui, né? O banheiro é o único elemento que não precisa de ventilação, de iluminação natural, né? A gente pode ter ventilação, prisma só de ventilação. E os outros ambientes todos, né? Se a gente considerar isso aqui como a frente da... Se eu considerar isso aqui como a frente do edifício, né? Eu vou ter... Deixa eu... Aqui. Eu vou ter esse aqui como, né, esse ambiente que é a cozinha. Ventilado, sala. Ventilado iluminado. Quarto 1, ventilado iluminado. Quarto 2, ventilado iluminado. Isso. É isso mesmo, Rafael. Tá certíssimo. É uma teoria mesmo. Se eu olhar o terreno que você gerar, eu vou ver a medida. Então, é só uma questão, né? Não se preocupem com isso. Eu sei, mas vai ser uma diferença pouca, né? E a gente não tá... Ninguém está cravando ou superando, né? Então eu sei quanto... Se chegar uma proposta de 9.000 metros quadrados, eu vou saber que superou. Então, essa proposta aqui de apartamento, 10,5, né? Acaba que com 10,5 eu tinha que colocar aqui até 12, mas vou trabalhar essa possibilidade aqui. Eu vou colocar até, né? Eu lembro que eu acho que eu tinha feito um banheiro maior até, que era mais generoso. Deixa eu ver quanto é que deu de área. 57. Acho que a gente tinha feito banheiro com 2. Né? Quanto mais dias eu fico aqui em casa, mais eu percebo que os apartamentos têm que ser grandes. Então eu vou fazer um apartamento bem generoso aqui. Era esse aqui mesmo. Era esse aqui. Era 6 por 10,5 e tinha aquela coisa da modulação estrutural que eu ia trabalhar de 3 em 3. Então, aplicando isso aqui só para... Né, isso é uma coisa que eu geralmente faço, né, projetando inicialmente, é considerar as medidas. Ó. Então, vou considerar aqui exatamente os 6. Vou considerar aqui o corredor de 2. E aí eu posso até... aqui nessa esquina eu vou considerar 6 também. Corredor de 2 também. E aí aqui eu começo a ver... Né, aqui eu vai ter alguma questão interessante aqui desse lado de cá, né? Porque ele está bem inclinado, né, em relação ao outro, né? Então... Talvez eu comece a adaptar esse sistema inicial que eu coloquei para tentar casar essa possibilidade aqui desses chanfros com o desenho aqui interno. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, e aí é projeto, né? Projeto não tem regra, né? A gente vai testando e vendo quais são as possibilidades. Ó. Então, vou partir, por exemplo, que eu vou considerar um corredor aqui. Só para começar a enxergar. E aí aqui poderia ser um prisma, né? Um prisma interno. 7,5 metros, talvez seja muito. Né? Eu preciso alargar mais, talvez eu possa alargar mais aqui, e eu posso considerar uma divisão aqui desses elementos diferentes. Ó, se eu colocar aqui também. Então aqui, ó, percebeu essa unidade aqui, o banheiro é a única, se essa aqui é a frente do edifício, o banheiro é o único elemento que não precisa de iluminação natural. Por isso que ele está atrás. Então eu posso desenvolver nesse caso aqui, ó,
eu posso desenvolver aqui muito bem essa possibilidade, ó, um corredor central e 2 unidades, uma voltada para cada lado. Por quê? Porque eu sei que a sala ventila para cá, ventilar aqui, e o banheiro não precisa. O banheiro é a única coisa então que fica aqui no corredor. A sala não abre para o corredor de janela. Não existe isso, né? Porque é um corredor que não tem iluminação e ventilação. Tá? Então, isso que eu estou pensando aqui. Né? Esse chanfro aqui ele se torna muito difícil de resolver. Né? É bem complicado. Uma possibilidade que eu estou pensando aqui, que eu vou testar aqui agora para a gente ver se funciona, é pensar exatamente essa modulação de 10,5 metros, pensar como se ela fosse definindo definindo esse ritmo aqui, ó, do edifício. Olha lá, ela chega até aqui, ó, que bacana. Interessante isso, ó. Né, ele chega, né, se a gente definir isso aqui como um ritmo, ó, a gente consegue chegar até aqui essa linha. Bacana isso. É uma linha um pouquinho diferente desse eixo aqui, ó, 10,5, 10,5, 10,5. E aí, se dessa linha eu colocar 6, ó, cheguei até aqui. Bacana, posso até fazer isso. Uma possibilidade, né? Essa linha aqui que eu fui, né? Deixa eu só conferir aqui o desenho. Ah lá, então eu posso, né? Então aqui eu vou ter 1, 2, até... Eu vou ter 4 apartamentos, vou ter essa esquina que depois eu resolvo, não vou resolver ela agora. Vai ser um probleminha pra gente resolver depois. E vou ter então, essa linha aqui está bem resolvida. O meu problema maior é do outro lado. Tá, então... Eu já vou desconsiderar isso aqui. Tá vendo? A gente vai desconsiderando, gente. Ah, professor, mas você está desconsiderando? Eu estou evoluindo com o projeto. O projeto ele não para, a gente vai evoluindo com ele. Ó. Eu vou considerar os apartamentos aqui, né? Ele foi interior lá. Esse aqui, inclusive essa quina eu posso trabalhar ela com um chão. Não, eu posso considerar lá. Se eu considerar 3 apartamentos aqui, ó, ele entra um pouquinho aqui na quina. Uma possibilidade que me veio à cabeça agora, ó, é pegar esses apartamentos aqui, essa linha aqui de apartamento, e entrar com ela por dentro desse aqui. Será que funciona? Vai ficar uma diferença pequenininha aqui na quina, na lateral. Deixa eu ver quanto tá. 75. Não vou trabalhar com isso não. Gostei não. É estética, aí é uma decisão. Deixa eu ver aqui uma outra possibilidade. A gente pode partir de uma linha aqui no meio. Pode ficar interessante no meio. E partir com os 10,5 aqui. Então é uma decisão. Aí cheguei até aqui essa posição. E aí talvez, ó, isso aqui possa me ajudar aqui. Ah lá, uma outra possibilidade que eu tenho. Vou partir de uma terceira possibilidade aqui. Vou considerar essa. Vou partir como se o 10,5 partisse da esquina aqui. E eu pudesse ter isso aqui. Isso aqui eu queria. Acho que esse aqui é a melhor opção para mim. Eu vou colocar os apartamentos de esquina. Vou considerar aqui uma curva do corredor. E aqui, ó, que interessante. Isso aqui que eu acho bacana, porque eu consigo considerar também, né, quase que um espelho dessa lateral aqui, ó. Onde tem um apartamento aqui, que a sala pode estar aqui, então a entrada fica aqui, a outra entrada aqui. Eu posso considerar um outro apartamento desse aqui, ó. Então eu faço isso aqui. Isso pode ser interessante. E aí eu faço isso aqui. Beleza, então já cheguei nessa possibilidade daqui. Bom, e aí agora a gente tem que resolver o resto dos chanfros, né? Para chegar a uma coisa aqui chanfrada, assim. Então tem uma unidade para cá, uma outra unidade para cá. E aí agora a gente tem que desenvolver essas unidades. Uma coisa que eu poderia fazer aqui, vamos ver se funciona. É considerar uma unidade deslocada aqui, ó. Funciona. Uma unidade deslocada aqui. Tá vendo? Então, essa unidade tem acesso por aqui. Essa unidade tem acesso por aqui, né? Então, eu posso considerar uma unidade deslocada aqui. E aí, vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui, né? Vou considerar aqui só para
o espaço externo, que eu vou ter uma leva de unidades para o lado de cá, para um prisma. Que em termos de ventilação e iluminação não é a melhor solução, mas que ela depois a gente pode resolver na fachada. Então tem essa unidade aqui, até aqui, e eu tenho aqui, aí eu tenho aqui um probleminha, que é um probleminha interessante, resolvendo aqui, né, que é o probleminha da estrutura. Aí começa a entrar essa coisa da estrutura que é tão interessante na minha percepção. Modulação estrutural. Aí aqui agora eu preciso entender a modulação estrutural. Então, por isso que ela é um elemento que a gente tem que entender desde o início, né? A gente não faz uma planta e depois bota o pilar. Se a gente entender o pilar desde o início, a gente começa a ter essas questões. Então, por exemplo, eu fiz essa possibilidade, só que aqui tem essa quina do corredor, né? E tem essa unidade aqui, que é uma unidade que pode ficar um pouco menor. Eu posso trabalhar várias formas aqui possíveis de organizar, inclusive tem uma outra possibilidade aqui também. A gente pode tentar organizar essa linha aqui de maneira a que a gente consiga um aproveitamento melhor interno e tenha ali garantidos os elementos de circulação, escada, elevador e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a modulação estrutural. Vou seguir de 6 em 6, que aí a gente consegue ter um desenho mais interessante. Então, ou a gente tem esse desenho aqui, né, que é o mesmo repete aqui, ou tem esse aqui, né? 6, 6, ó. Ih, rapaz, casou certinho, ó. Então, eu tenho uma linha de 6, eu consigo ter os vãos certinhos. Então, aqui, por exemplo, eu sei, ó. Sei isso aqui. Eu sei que o vão de um pilar ao outro é esse. E eu já vou fazer isso aqui, ó. Vou considerar esse espaço para o elevador e escada. E eu vou mudar a modulação de um apartamento em relação ao outro. Mas sabendo que estruturalmente a gente vai conseguir casar um com o outro. É isso que eu falei naquele momento. A gente pode ter diferença entre os apartamentos se a gente conseguir compreender a estrutura que vai ter casar um com o outro. Aí eu posso fazer isso aqui, por exemplo. E aí eu consegui gerar, né, até os apartamentos casados dessa forma. O prisma, então, só para a gente saber aqui quanto é que a gente vai precisar ter aqui de prisma, para saber se é viável esse último apartamento até aqui, se a nossa altura, a gente considerou 20, né, por conta dos pés direitos e tal, 20. Aí o prisma é 1/4 da altura, dividido por 4, 5. Então o meu prisma pode ter uma dimensão de 5. Então significa que se eu quiser manter esses apartamentos aqui, eu preciso ter essa distância entre um apartamento e outro, que é muito pouco, né? Se eu for considerar, e aí entra um aspecto ético meu. Eu vou olhar isso aqui e vou achar, pô, isso é muito esquisito, cara. Eu não vou considerar um apartamento voltado para o outro uma dimensão de 5 metros. Vai ficar muito pouco. O que eu vou fazer, né? Assim como nesse caso aqui eu considerei, então vou deixar até isso aqui como um guia para gente. Assim como nesse caso aqui eu considerei que as frentes, né? Se eu considerar que a unidade tem essa que é a frente, né? E aí o maior uso social, a maior abertura de janela está voltada para cá, eu vou considerar essas frentes para cá. Então aqui estão os fundos. O que tem aberto para os fundos? Eu posso até aqui nesse caso, como tem o prisma, considerar que o banheiro tem uma ventilação para o prisma, mas o banheiro geralmente é alto, ninguém vai enxergar direito, né? A gente pode fazer depois algum elemento aqui de proteção do visual do banheiro, sei lá. Então eu sei que esses apartamentos aqui se voltam para esse muro, e aí se volta para esse pátio interno, vão receber ventilação e iluminação, né? E aí a gente pode trabalhar o próprio material de fachada dele e tal, para se tornar interessante. O que eu faria aqui então? Faria um outro corredor aqui, só para resolver isso. E aqui o 5 vem até aqui, né? Se eu tiver essa ideia de... agora eu vou partir do contrário, tá? Eu vou partir do que eu vou colocar. Estou pensando aqui projetualmente, né? Talvez às vezes tenha um pensamento sai, às vezes eu estou fazendo um vai e volta aqui. Simplesmente porque, gente, eu estou projetando ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês. Então, as minhas questões elas estão surgindo no mesmo momento que eu estou falando. Então, olha lá, aqui já surgiu uma questão interessante. Então, por isso que eu estou, né, às vezes eu vou e volto, não sei, eu tenho que testar, né, e aí eu estou fazendo esses testes aqui e entendendo as possibilidades desse projeto aqui agora com vocês, tá? Então, isso é uma coisa que é bem interessante até, né? Isso é um desafio até para mim. Diga lá, alguém que falou, teve algum comentário aqui?
Aqui tá normal, a tela sumiu. Ah, não. Beleza. Aqui às vezes tem barulhinho, eu acho que é o WhatsApp. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu desligar meu WhatsApp para não atrapalhar o raciocínio. E aqui é o último, né? 6. Esse vai dar problema. Isso aqui que eu queria ver. Isso aqui ia dar um probleminha aqui, né? Então, era isso que eu buscava aqui entender. Se eu colocar as unidades assim, eu preciso ver esse cantinho aqui, tá? Funcionou? Eu teria um probleminha nessa quina aqui, né? E aí o que eu faria aqui, né? Já estava pensando um pouco sobre isso. Aqui, deixa eu pensar aqui alguma possibilidade aqui para resolver isso. Bom, a gente poderia considerar o corredor aqui, não, mas aí ele ficaria descasado da estrutura. Agora chegou o problema. Deixa eu ver quanto é que tem aqui, 1,5 m, né? Tá, vamos considerar então um corredor de 1,5 m aqui, até chegar aqui. Vou tentar resolver isso aqui. Se eu considerasse uma outra unidade para cá, eu deveria ter os 5 metros aqui. Até que tem 5,70. Ó, resolvi. Então é isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Isso é uma possibilidade. Estou fazendo rápido, né? E aí depois a gente tem que sempre, depois que a gente faz uma possibilidade, né, se distanciar dela, que a gente chama, né? Sair dela, talvez tentar fazer uma outra opção e ver quais são os pontos negativos e positivos dela, tá? Então isso aqui é só uma possibilidade que eu gerei, que eu não sei se né, talvez eu poderia gerar outras possibilidades melhores, né? Se eu for desenvolvendo um projeto daqui depois, né, eu posso, né, geralmente se a gente estivesse aqui antes de dormir, eu ia dormir agora, ia lá refletir e acordar, talvez eu pô, essa opção é horrorosa. Eu estou achando cheio de problemas aqui, mas foi o que a gente encontrou nesse tempo. Então aqui teria um vazio, aqui seriam os nossos núcleos de escada, elevador e escada. Depois a gente tem que ver se precisa de mais núcleos, né? Isso é uma questão, vou fazer até o seguinte, eu já vou deixar para elevador e escada uma área maior aqui nessa lateral. Vou deixar isso tudo aqui. Que aí isso e aqui só um para a escada. Então vou considerar isso aqui um grande vazio. Esse aqui é o outro grande vazio. Então agora eu vou calcular a área superficial para saber se eu consigo atingir lá o índice que a gente precisa, né? Ou se eu preciso, se essa proposta ficar abaixo dele. Eu estou achando que vai ficar abaixo dele, gente, tá? Por conta desses prismas. Só considerar que o limite tem. E aqui tem o prisma interno. Olha, aqui eu tenho. Eu fiquei bem abaixo, né? Ó, eu fiquei com 1.199. Olha lá, fiquei muito abaixo, 75% só. Tá vendo? Então, né, eu tentei desenvolver essa possibilidade aqui e fiquei bem abaixo. Então daí eu preciso resolver. Bom, o que eu preciso fazer aqui para conseguir resolver esta questão aqui, desse volume? Né? Ou a gente pode desistir, ó, essa possibilidade aqui não funciona, ou a gente pode tentar resolver. Vamos tentar. Estamos aqui já. O que eu poderia fazer? Uma possibilidade aqui, então eu vou guardar essa opção aqui e vou desenvolver uma outra opção. A questão dela, o problema dessa proposta, deixa eu ver se está até certinho aqui. Tá. Chegou aqui em relação a isso, beleza.
O problema dessa aqui talvez seja a questão tem uma, assim, eu posso até, né, tem uma coisa boba que eu posso fazer e eu consigo resolver todos os meus problemas. Vou tentar fazer aqui agora. Ó, se eu pegar, é muito simples até, né, isso aqui. Bom, vou considerar isso aqui então. Deixa eu tirar essas linhas que eu usei como guias. Vou considerar então esse aqui, esse corredor só por aqui. Eu vou tirar essa unidade dessa forma e vou considerar ela assim, tá? E aí eu vou ter um desenho muito parecido que eu tenho, né, um desenho aqui, muito parecido que eu tenho aqui. E aí a coisa muda de figura aqui pra gente. Ó, tá vendo? Se eu considerar a mesma, né, tô considerando as mesmas distâncias, eu chego até aqui nesse caso aqui eu poderia, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, chegar isso aqui até aqui, não consigo. Então vou chegar até, vou fazer o contrário, vou considerá-lo aqui até o limite do prisma. E vou aqui, ó, tranquilamente a gente pode considerar 2 apartamentos aqui. É só uma possibilidade de salvar essa proposta aqui, nossa, né? Eu poderia até, sei lá, deixa eu ver aqui. Se eu estou viajando muito aqui, 6,5. Aqui tem 4. Se tivesse uma distância de 4. Não, deixa, por enquanto deixa assim. Depois a gente poderia até mexer essa unidade aqui. Poderia até mexer essa unidade de posição aqui, né, e tudo mais. Então o que eu fiz aqui? Eu acabei gerando. Em vez de colar nas divisas, eu fiz uma proposta afastada das divisas. Nesse caso aqui nosso, que é 6 pavimentos, né, e diminui bastante a área. A gente não tem problema nenhum de afastamentos, né? Daqueles afastamentos lá, a partir aqueles afastamentos que a gente vai ter a partir do limite de alturas, né? Mas eu vou tentar ver aqui quantos pavimentos eu conseguiria ter aqui afastado das divisas, trabalhando, ó, e aí é uma questão de projeto aqui agora. Olha lá, tem 1.300, 1.030, né? E meio. E aí eu vou ver quantos pavimentos eu preciso para chegar no valor que a gente deseja, ó, com essa forma. Aqui eu já cheguei, né? 7 não chego, 8 eu chego. Então precisa de 8 pavimentos. Então vou considerar que aumentar mais 2 pavimentos para calcular um afastamento novo. É isso, tá vendo, gente? Uma proposta ela vai evoluindo para outra. Ó. 26,5, não é isso? 26 e 25. 26,25 divididos por 5 dá 5,25 de afastamento lateral, né? E 26,25 divididos por 4 dá 6,5, 6, vamos botar 6,6, né? Arredondar, de afastamento do prisma. Então aqui a gente tem que revisar tudo aqui. Em primeiro lugar, eu vou ter que revisar em 8 andares, a gente vai ter mais 1 metro de afastamento, né? Eu vou considerar só aqui, só para... Aí depois já vou passar para outra ideia, porque isso aqui vai ficar impossível de desenvolver a proposta, mas... Ó, vou mostrar só os afastamentos, né? Agora a gente tem esses afastamentos aqui. Então já mudou o paradigma do projeto todo. A gente tem que, na verdade, o que eu tenho que fazer? Continuar a desenvolver a proposta. Ó, e aqui esse aqui do... Olha lá, e aí o prisma interno fica com esse aqui, ó. Então, eu já começo a ter aqui uma série de problemas. Vou desenvolver uma outra proposta. Então eu quero muito mostrar para vocês isso aqui que eu estou fazendo. Porque na verdade eu estou vendo aqui
Eu estou estudando, né, várias possibilidades aqui, partindo de um raciocínio. Eu estou desenvolvendo isso até um pouco rápido, né, uma vez que eu já tenho explicado para vocês todos esses conceitos da legislação, mostrando para vocês o quanto um determinado modelo ele pode evoluir, né, não é só uma coisa volumétrica e chegou. A gente vai depois desenvolvendo ele e ele vai se adaptando, gente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mover o próprio bloco, né, tentando colocá-la lá, né, de forma pertinente aqui aos afastamentos. Então, aí eu vou vendo o que vai acontecendo. Agora a estratégia aqui é mover o bloco todo, né, todas as linhas de desenho, para encaixá-los nos afastamentos. E aí, entendendo que agora esse edifício tem outro pavimento. Ó. E aí vem para cá. E aí cheguei aqui, ó. Então aqui, ó. Por pouco a gente não tem problema. Aqui a gente teve problema. Aqui eu tenho problema. E aqui eu tenho problema também no interno. E aqui eu fugi do problema. Então eu consegui fugir do problema para esses dois blocos aqui. Tenho problema para esse. Tenho problema para essa parte, né? Esse aqui é fácil, né? Porque é só arrastar. Essa unidade é fácil, que é só arrastar. E tem muito problema. Aí o principal problema da minha percepção é esse aqui, né? Que é essa unidade aqui, ela não tem a distância mínima de prisma aqui necessária para que a gente consiga entender que essa parte, né, tem ampla iluminação e ventilação, tá? Então esse é o problema que a gente tem. Então, como resolver, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Quem quiser participar, gente, eu tô aqui tentando resolver rapidamente, tal, mas quem quiser participar da aula, quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, quiser dar uma opinião quando eu tô aqui, pô, né? Isso aqui é uma dúvida que eu tenho, vamos projetar juntos aqui, abre o microfone e fala, tá? Olha lá, esse aqui é facinho de resolver, ó. Vou considerar aqui afastar um pouquinho mais essa unidade, e aí depois a gente tem que refletir o espaço interno dela, mas por enquanto ainda não estou refletindo isso, então consigo fazer isso aqui. Tá? Então facilmente eu consigo resolver essa questão. Eu poderia até, né, e aí mas ainda continuo com esse problema aqui. O meu problema maior é essa parte aqui. Aqui, deixa eu ver. Vou tentar aqui afastar 1 metro aqui, 3,5, aqui tem 4. Deixa eu ver se isso aqui é... Vou tentar jogar isso para cá para manter as linhas de 3,5 entre essas quinas, né? Aqui eu tenho 3, então agora eu vou ter aqui 3,5. Pronto, 3,5. Aqui eu já tenho 3,5. Então já tenho 3,5. Consigo fazer essa unidade aqui. E consigo trabalhar 2 unidades aqui, consigo colocar essa unidade aqui. O problema passa a ser, essa unidade funciona para o prisma, porque o afastamento do prisma aqui é esse, né? Essa aqui funciona, tudo tem funcionado bem, menos essa unidade aqui, a única que tem problemas aqui. Então a gente tem que agora gerar uma reflexão sobre ela. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia reconsiderar então o meu prisma, né? Esses espaços compõem o prisma. Eu considerar, então eu tinha 2 unidades aqui que eu deveria encaixar, né, internas ao prisma, né? E eu deveria, uma possibilidade que eu estou pensando aqui é reconsiderar o prisma. A largura aqui do espaço interno do prisma hoje tem, então, um pouquinho quebrada, mas tem lá 10,5 metros. Então tem exatamente os 10,5 metros, que é a proporção da unidade. Então o que eu poderia fazer? Poderia, sei lá, alinhar aqui e considerar aqui uma unidade para cá, né? Poderia fazer isso aqui e considerar aqui uma parte de escada e elevador, né? Vou fazer aqui, sentar aqui na borda, tá? Para cá, e aí eu considero uma unidade aqui. Então eu tenho uma unidade que tem acesso para cá,
uma unidade que tem acesso, né, para cá. Então, beleza. Consegui matar essa questão aqui, eu consegui resolver. Agora a questão passa a ser a outra unidade, né? Do outro lado, a gente deveria ter outra unidade. E eu consigo fechar o número de unidades que eu queria. E aí uma opção que eu pensei agora aqui seria assim, por exemplo. Eu poderia tentar resolver isso aqui assim. Né? Considerar essa unidade. E aí aqui teria o outro ponto aqui. Elevador e escada. Então eu teria um elevador e escadas aqui, ou elevador e escadas aqui, e um outro ponto aqui. E aí eu consigo resolver essas duas unidades. Vamos ver quanto tem de área, então, essa opção aqui. E aí eu consegui resolver todos os afastamentos, aí depois eu tenho que só... depois de resolver um desenho desse, eu tenho que ver se eles estão... as medidas estão certinhas, né? Se estão redondas e tudo mais. E preciso também ver... Ó, se a área fecha aqui e se a gente consegue chegar no número pertinente para a gente. Ó. Eu diminuo um pouquinho a área em relação a esse aqui. Né? 26. Mas cheguei. 90, né? A ideia era quanto lá, gente? 90%, não era? O valor? Quanto a gente tinha considerado lá? Era 90%? Cadê? Me responda. Era 90%, gente, lá do 95%? Ó, então cheguei abaixo aqui. Era 90%. Eu lembro que era 95%, depois eu abaixei para ter mais espaços públicos, não era isso? Era 90%, né? Isso. Então eu cheguei a 92% nesse caso aqui, então resolvi. Então essa proposta aqui eu posso usar para continuar. Então essa aqui fechou. Então, ó, percebam, eu fiz o estudo volumétrico inicial e já desenvolvi, a partir do que eu já sei, do que vocês já sabem, né? Medida de prisma, afastamentos e tal, e do tamanho da unidade, eu consegui resolver então essa proposta aqui. Tá? Então eu consegui resolver aqui a viabilidade do objeto. Aqui, que foi o que a gente parou na aula passada, né? Na verdade eu repeti a mesma coisa da aula passada, assim, é continuar. Então, olha, o que eu faria depois daqui? E aí eu vou mostrar agora, tá? Então não se preocupa não, que até o fim até meio-dia e meia, que eu acho que é o tempo limite que eu tenho, cara, que depois minha esposa vai me mandar fazer o almoço. Então, aí é o meu limite, tá? Limite prático do dia a dia. Eu tenho esse tempo até esse limite para passar para vocês as coisas. Depois disso aí vai se tornar mais difícil, tá? Deixa eu sair então, Vinícius, para você seguir a tua Valeu, aula não, aí. tranquilo, valeu, Ricardo. Desculpa a intromissão. E Não, pessoal, pô, assim, faz isso mesmo. já tem gente falando ali, se tem espaço para tirar dúvida fora do conteúdo aí da aula do Vinícius. Eu vou fazer uma live hoje, às 8 horas da noite, tá? Então, assim, muitas das dúvidas, possivelmente, eu tratarei nessa live. Mas se for alguma coisa muito particular, muito individual, me manda um e-mail, tá? Eu estou respondendo todos os e-mails. Estou zerando minha caixa agora de novo de e-mail. Então, eu consigo responder, vocês sabem disso, assim, num prazo máximo de um dia. Então, quem me mandar e-mail hoje, se não tiver resposta hoje mesmo, amanhã já vai estar ali a orientação, sugestão, direcionamento, tá? São muitos assuntos, tem assunto rolando de tudo quanto é coisa. Pra vocês terem noção, estou falando com um aluno já concluinte, aluno que ainda está com problema da colação de grau. Tem aluno com problema de trancamento, de mensalidade, de não tem computador, tudo que vocês imaginarem, tá? Então, vamos focar nos canais ainda institucionais que estão abertos para tratar as coisas comigo, tá? E-mail ou nessa live que eu vou fazer, tá bom, pessoal? Beijo a todos, abraço a todos, fiquem bem aí, tá? Valeu, Ricardo. Obrigadão aí, cara. Valeu, Seja Vinícius, bem-vindo. parabéns aí pela condução. E assista, pode assistir qualquer aula, cara. Vamos lá. Só me convidar. Convida também para assistir a sua. Vou assistir, vou convidar. De seminário, cara. Então, vamos lá, quinta-feira eu tô aqui. Então, beleza, eu te Chama lá mando o que eu link. vou, que eu participo também. Valeu, amigões. Tchau, pessoal. Valeu, Ricardo. Boa sorte. Valeu, tchau, tchau, cara. Então vamos lá, gente. Então vou continuar e aí vou só botar aqui a tela de novo e a gente continua aqui. Bom, aí uma vez isso feito, né, vamos voltar lá. Tá aparecendo aí já, né, a tela para todo mundo? Já tá aparecendo, né? Acho que sim. Opa, deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá.
Então, bom, a gente desenvolveu aqui a proposta, eu vi aqui pelo cálculo que fechou, e agora, bom, vamos continuar, né? Então, o que eu vou fazer? Tem várias questões a serem desenvolvidas. Uma delas é a seguinte, que eu gosto muito de fazer, gente. Isso aí é a metodologia minha, tá? Eu pego a unidade aqui, ó, essa aqui é a minha unidade, né? Essa aqui vai ser a minha unidade e faço dela um bloco. Aí é uma questão metodológica, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Por que eu faço um bloco dela? Ó, vou botar aqui, unidade 1. É uma dica quase, sabe? Isso aqui custa, hein, gente? Dá uma dica dessa. Por quê? Porque depois, quando eu for desenhar a unidade, eu vou desenhar todas ao mesmo tempo. Então, só por isso. E aí eu vou pegá-la como se fosse como se ela fosse uma pecinha, uma peça aqui de quebra-cabeças, eu vou colocar aqui em todo o pavimento. Ó. Eu vou só fazer isso aqui, né, rapidinho aqui. Ó, aí eu vou... Essa aqui vai ficar aqui. Ó, eu vou desenvolvendo aqui então, ó. Geralmente eu gosto muito de... É importante considerar isso, considerar espelhar as unidades, né, né, por exemplo, aqui tem um banheiro, outro banheiro, então eu espelho as unidades, então eu consigo fazer um prisma de ventilação único. Espelho a cozinha, consigo, né, shafts, dutos, né, lógico que o hidrante hoje em dia é individualizado, mas o canamento de esgoto ainda é um shaft conjunto. E aqui é a mesma coisa, aqui da cozinha é a mesma coisa, né, consigo fazer, então é bom que eu faça espelhado, né. Aí aqui eu vou rapidinho aqui, gente, só para fechar aqui, ó. Faço aqui, tá? Aqui eu vou, na verdade, esse aqui eu acho que não é pertinente assim, é melhor assim, né? Espelhar. Não, assim não. Colocar o quarto sempre na ponta, né? Então eu consigo fazer o acesso dessa unidade por aqui. Ela já alinha, né? Como isso aqui é 3x3, ó, alinha essa parede. 3x3 estrutural, né? Aqui também. Aqui eu posso considerar. Aí aqui não tem muito jeito, né? A unidade ficou super esquisita. Na verdade aqui eu vou fazer shafts exclusivos, sabe? Até para ter, né? Eu consigo essa unidade aqui, eu consigo fazer sem shaft, né? Porque ficou muito esquisito ali a unidade. Deixa eu pegar isso aqui. Tá bom, pode ser assim. Deixa eu ver aqui. Essa daqui e essa última daqui. Tá vendo? Aí eu fechei então as unidades, ó. Então eu consegui aqui fechar todas as unidades. A partir daqui eu tenho que ver escada, né? Aquela coisa que a gente comentou já sobre a distância de 20 metros, né? Então, ó, 20 metros aqui no nosso caso. Se eu considerar a escada aqui, 20 metros vai ser até aqui. Então, até essa unidade aqui eu consigo garantir com uma escada aqui nessa ponta. Considerando a escada aqui nesse quadradinho. E aí eu vou ter que fazer outra escada, não tem muito jeito, aqui, né? E aí essas aqui eu vou conseguir, então completo. Então aqui eu consigo. Se eu desenvolver nesses dois corres, duas escadas, eu consigo então garantir o acesso. E faltou as unidades centrais aqui. Eu consigo garantir os acessos das unidades ao elevador escada, né? E faltou essas duas aqui. Essa fica voltada para cá e essa aqui fica para cá. Só para fechar aqui. Então isso já foi, né? Então, tá vendo? Uma coisa rápida, né? Pô, são 20 metros, eu coloco aqui, tem essa unidade já então eu preciso, se eu botar a porta dessa aqui, então, ó, se eu tiver a escada aqui, eu já consigo resolver. Então, eu consegui resolver todas as necessidades que a gente tinha, né? Até agora está garantido o projeto. Então, daqui, né? E aí, tem uma questão, um ajuste ou outro a se fazer, né? Algumas questões
que se relacionam mais também à distância de corredores e tal. Até quanto tem aqui? 28. Tem umas coisas ainda que a gente poderia ter aqui de relação entre os blocos e tal, mas aí já fica garantida aqui uma possibilidade de implantação. Então funciona, né? Isso que eu queria colocar. Funciona. E daí que eu faria? Agora eu iria para dentro da unidade habitacional. Eu vou resolver então a unidade habitacional. Então, né, uma vez que está lá já garantida, eu vou resolver aqui então. E aí, bom, vamos entrar aqui. Entrei no bloco, né? E aí vou resolver a unidade. O que eu sei? Eu sei de algumas coisas já, né? Não sei nem desenhei nada, eu já sei de algumas coisas. Eu sei que essa frente aqui, ela em alguns casos, tá, esse limite aqui é exatamente o limite da fachada, né? E esse limite da fachada, em alguns momentos, ele é bem preciso, né? Então, eu não posso envolver a parede, por exemplo, a parede para fora dele, né? Esse aqui não, esse aqui eu, por exemplo, poderia colocar as paredes em eixo aqui. O ambiente externo vai ficar um pouquinho menor, mas aí não tem problema, tá? E outros ambientes, né, aqui também é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou começar a colocar as paredes. E aí tem a regrinha, gente, tá? Vamos anotar isso aí. Eu vou falar e vocês anotam. Vou anotar aqui também no Word. Ó. Tentar fazer assim. Parede externa, vamos considerá-la com 20 centímetros, tá? E paredes internas, vamos considerar com 15 centímetros, tá bom? Tá, é cravar, 15 e 20, tá? Sem... depois, professor, eu quero fazer drywall, pode ser menor. Tudo bem, não tem problema. Vamos começar assim, depois a gente vai adaptando o projeto. Tá? Vamos considerar 20 externa e 15 interna. Então, significa que, nesse caso aqui, que eu estou analisando, essa parede aqui vai ter 20. Tá? E essas do meio 15. Então, eu já vou... Aí eu vou considerar 7,5 cm para um lado, 7,5 cm para o outro. Aqui eu vou considerar isso também, não tem muito mistério aqui. E aqui eu poderia considerar isso, poderia considerar aqui no caso também a parede toda externa aqui. Aí essa parede não tem muito problema, né, por conta da estrutura. Tá? E aqui também. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó, gente, tá? Depois eu vou explicar por quê, tá bom? Vou deixar isso aqui em vermelho. Vou pegar aqui, vou deixar essa ali em vermelho, tá? Só para depois explicar para vocês, tá? O que vai acontecer ali, que vai ter uma coisa específica aqui, que é o limite, tá? E aqui também vou considerar isso aqui, e aqui também com a frente, tá bom? E daí eu consigo então apagar as linhas de limite aqui, né? Os eixos. Aí aqui eu vou fazer isso também, porque eu já sei que pode ter alguma coisa aqui que para o futuro próximo, aí eu já deixo isso aqui para tentar resolver, tá? Professor, Diga. só te interromper um instantinho. Pode. Eu até acabei te mandando um e-mail no dia 25, mas o meu e-mail não foi nada. E eu acabei te mandando ele agora, tá? Porque tá esse que eu abriu hoje, abriu só com minhas dúvidas e tal, então não tinha quase nada ali. Aí eu já fiz todo esse esquema que o senhor está falando, inclusive a parede estrutural do elevador, de escada com 25, né? Tá bom. Tá, aí depois o senhor dá uma olhadinha, por favor, porque só pra gente eu ver, tá? Se tá bom, pode deixar, dou uma olhada assim que acabar aqui, eu tiver um tempinho depois com calma, dou uma olhada assim, pode deixar. Aí você já fez as paredes estruturais também, e aí tem que ver os pilares também, vamos ver. Deixa eu só fechar isso. Fechar aqui rapidinho, aí eu já falo disso até um pouquinho, né? Dou uma passada nisso também. Mas 25 centímetros está ótimo, né? Já é uma dimensão super boa. Então deixa eu botar as portas aqui, né? 5 centímetros. Aí vamos lá, portas, anotem aí. Porta externa, né? A porta da... Eu vou nem colocar aqui não, vou colocar a porta aqui. E depois a gente vê. Pode até ser maior aqui também.
A porta da unidade, a porta principal que sai do corredor e vai para dentro da unidade, tem que ter 80 centímetros, tá, gente? Porta de entrada, tá bom? As portas das áreas secas, 70 centímetros, tá? Áreas secas não, a porta dos outros cômodos dentro da casa, tá? Outras portas. E a porta do banheiro precisa ter 60 centímetros, tá? Ela é menor, tá bom? Ah, professor, posso fazer ela com 70? Pode. Posso fazer todas as portas com 80? Pode, não tem problema nenhum, mas esses são os mínimos, tá, gente? Para que vocês saibam. Então aqui, vou fazer essa porta aqui. Vou considerar aqui 2 portas. Não, deixa eu imprimir aqui. Tem sempre um espaço aqui, né, que a gente chama de nesse espacinho aqui, às vezes tem portas de drywall que não precisam, né? Se a gente fosse fazer com gesso, não precisaria dessa medida. Ó, esse caso aqui é um caso que tem um ruído aqui gerado por essa parede, né? Então, eu vou voltar com ela, só para explicar o que eu estou fazendo. Eu vou voltar com ela aqui os 7,5 que eu tinha colocado para fora, só para não gerar esse probleminha ali, tá? Em relação à parede. Aqui. Só. Eu tenho toque, tá, gente? Mas eu acho que meu toque fala alto. Vai fazer uns alinhamentos. Se eu usei a mesma medida, eu vou usar pro outro lado também. Vou fechar aqui. É a cozinha, aqui poderia ficar assim, ó. Tá, eu faria só por enquanto isso aqui. Só pra... uma vez feito, né? Aí já tem todo o apartamento desenvolvido. Aí aquela coisa que eu falei, tem é por conta disso aqui, ó. Quando chegar na quina, né? Em vez de usar essa parede aqui, que eu desenvolvi nos outros módulos, eu vou precisar fazer essa que está em vermelho, né? Vai ter a continuidade da fachada. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui então, ó, aqui tem um problema que é interessante até. Eu consigo fazer essa externa, vou ter que fazer essa aqui com 20. Então eu preciso ver, né, esses problemas de paredes aqui, né, fazendo essa modulação baixa, ó, aqui já gerou um problema. Ó. Então, talvez o caso seja fazer ela realmente interna aqui. Porque aqui vai gerar um probleminha. Ó. Então eu consigo já ver com esse método todos os problemas aqui que podem gerar as paredes aqui, ó. Essa aqui também, ela tem um corredor. Será que eu consigo fazer ela externa? Será que não? Bom, beleza. Então, o que eu continuaria fazendo aqui agora, então? Deixa eu tirar essas 2 partes aqui. Vamos fazer os elevadores e as escadas. Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, 2 metros e alguma coisa. Tá ótimo, bom tamanho. Não precisa nem tanto, eu posso até chegar depois dessa unidade um pouquinho para baixo. Né, consigo fazer isso, né? E aí tem esses alinhamentos aqui para resolver, tem uma série de coisas para resolver. Consigo fazer a escada aqui, né? Vamos então fazer a nossa escada. Vamos fazer um modelo. Vou explicar rapidinho como é que a gente pode tratar a escada e quais são as questões, né? Então, a escada, gente, vamos fazer uma escada generosa aqui. Tinha quanto ali? 2,92. Vamos fazer então a escada. Escada então com largura de 1,20. Escada interna de apartamento. Enclausurada, né? Vou fazer escada enclausurada. Então, gente, aí bom, fazendo. Aí por que o 3,15, né? Aí falta essa questão aqui do 3,15. Por que eu uso um pé de estrutural de 3,15?
Se eu considerar, e aí eu vou fazer aqui os desenhos para vocês, tá? Vou fazer um corte aqui só para vocês entenderem. Aqui são 3 e 15, ó. Se vocês fizerem aquele cálculo de escada, né, que vocês fazem nas outras disciplinas e tal, já sabem como desenvolve, vocês vão ter, cadê? 3.15. Vocês vão ter, né, vai ter aquele 2H mais P igual a 1 a 63, né, aquela coisa do... vocês vão ter, então, vão desenvolver. Vocês podem desenvolver escadas com os espelhos que quiserem, degraus que quiserem, não tem problema nenhum. Porém, tem um espelhinho mágico, uma medida de espelho que é mágica, que é 17,5. Que é 17,5, é uma parte de 7, tá? É uma fração de 7. Tá? Por que isso? Porque 17,5 duas vezes, né? É 17 centímetros e meio, né? Então é ponto 17,5, tá? E aí a gente pode pensar, ó, 2 vezes essa ponto 17,5 dá 35 centímetros, que é a medida de uma arquibancada, né? Eu posso mais um aqui, eu vou ter um pouquinho a mais de 50, pode desenvolver uma cadeira um pouquinho alta. Mas aí começa aqui a coisa legal. 4 módulos desses, 70 centímetros, uma mesa. Aí por aí vai. Eu posso fazer uma bancada baixa com 3, né? Com 6 módulos desses é uma bancada baixa. 1,05 m. Depois uma bancada alta, mais 3 aqui, eu faço uma bancada alta. 1,40 m. E aí a medida da porta, né? Aí mais 2 desses eu tenho 1,75 m, depois mais 2 eu tenho 2,10 m, a porta, né? A medida da porta. 2,10 m é a porta, né? Pré-fabricada. Por aí vai. Até eu chegar aqui, ó, mais 4 aqui, eu chego a 2,8, que é um pé direito útil bom, interno, né? 2,8. E mais 2 desse aqui, eu tenho o 3,15. Então 3,15 é igual a 3, 6, 9, né? 12, 15, 18 degraus. Então de um nível ao outro, 18 degraus. E aí, gente, eu sei exatamente a medida da relação do espelho da escada com o edifício inteiro. E aí eu consigo fazer todas as relações. Então, a gente já consegue aqui ter um estudo de proporção melhor. Então, facilita muito depois. Ninguém vai ter problemas depois, então, com a escada. Vou considerar aqui 18 centímetros de degrau. E vou fazer aqui, então, uma escada com 18. Vou considerar a escada chanfrada. Vamos 27. Ponto 27 aqui. Depois só fazer o cálculo, vai dar. Fecha, né? Então, vou fazer aqui a escada aqui para 18 degraus, né? Considerando o patamar, né? Então, 18, eu vou considerar, então, 8 degraus contínuos. Um patamar que é a mesma medida da... Isso é importante, tem trabalhos que eu vi que eram diferentes. É a mesma medida do degrau, o comprimento do degrau é igual à medida do patamar, tá? Vou considerar aqui uma parede de 20. E vou fazer outro, considerar a escada aqui, tá? E aí, ó lá, já estou fazendo aqui a minha escada. Aqui vai ser a parede. Depois tem que criar os layers, que eu ainda não criei. Mas estou fazendo aqui só um modelinho básico, para que a gente consiga, tá, fazer aqui a escada. E aí aqui começa aqui a confusão. Então, isso aqui é o espaço interno, né? Então, em tese, eu precisaria disso aqui, então, do outro lado. Por quê? Porque em tese eu preciso manter a escada livre nessa medida aqui, ó, que é o raio de curvatura de fuga, né? Porém, gente, né, aí começa aqui uma confusãozinha. A gente tem que fazer uma escada que é a escada enclausurada, né? Que é a escada corta-fogo, proteção contra incêndio. A parede da escada, que pode ser a parede estrutural, ela pode ter, a pergunta que o Alessandro fez, ela pode ter 20 centímetros, 25, não tem problema. Tá? Isso vai depender muito do cálculo estrutural. Eu vou considerar com 20 aqui, mas só para fechar aqui uma medida, tá? E aí a gente vai perceber que eu vou desenhar o que tem, e aí só para vocês entenderem um desenho que eu vou desenvolver aqui, né? Um determinado raciocínio. Aí a gente vai ter aqui o seguinte, depois
trecho enclausurado, depois do trecho de escada mesmo, a gente vai precisar ter a porta corta-fogo, tá? E a gente vai precisar ter a nossa câmara de absorção de fumaça, né? Então a gente vai desenvolvê-la aqui, e aí eu vou desenvolver aqui o corta-fogo aqui. Então necessariamente eu vou precisar aqui de um espaço, e aí vocês sabem que aí isso aqui é chamado de anticâmara, né? Vou fazer ela aqui antes, só para explicar depois. Eu preciso ter aqui só 60 centímetros, então já coloco aqui, né? Para anticâmara aqui. É um edifício de apartamentos, então não tem nada de elevador de serviços interno anticâmara, não precisa nada disso, não é edifício alto, né? Geralmente quando é alto a gente faz um elevador também dentro da anticâmara e tal. Não precisa de nada disso. E aí a porta aqui é sempre de 80, tá? Sempre 80. Abrindo, no caso, os andares para dentro, do andar térreo para fora, né? Então, se eu for pensar aqui a porta, ela vai ficar aqui, né? E o seu raio de curvatura vai ser esse aqui, né? O raio útil da porta vai ser esse aqui. Tá? E a porta é essa aqui. E aí vai ter uma outra porta aqui, né? A porta da escada. E aí é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. O nosso raio útil aqui para andar pela escada, né? As pessoas aqui, pensem em incêndio, as pessoas vão estar correndo aqui, né? Nesse raio aqui. Esse é o limite, né? A pessoa vem aqui, corre aqui e continua descendo, mantendo a calma, não vai correr nada. Olha eu já dando dica errada, né? No caso de incêndio, mantenha a calma e vai descendo devagar, não precisa correr não, senão vai tropeçar e vai ser bem pior. Então mantenha a calma, tá? Eu dando dica errada aqui para vocês. Então vai descer mantendo a calma, mantendo a serenidade, né? Já está num ambiente protegido, né? Do incêndio, né? A parede inclusive é de concreto, né? Justamente porque o concreto ele aguenta mais o fogo e tem a anticâmara que vai tirar fumaça, então isso aqui vai ser um ambiente sem fumaça, tá? E aí, mas perceba, por exemplo, se eu colocar a escada, é uma relação entre as duas peças, ó. Se eu colocar a escada aqui, ó, vou colocar alinhar ela exatamente aqui, tá? Perceba isso aqui, ó. Isso aqui a gente tem que evitar. Aí tá uma dica muito importante de escada enclausurada. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque se eu digo que esse é o espaço aqui para a pessoa descer a escada, e eu digo que a porta vai abrir aqui, eu estou dizendo que uma determinada hora, um desesperado, e vai estar desesperado, lógico, é um incêndio, que abrir essa porta aqui rápido, ele pode pegar nas costas ou na frente de uma pessoa que esteja passando na hora aqui, causar um acidente. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que um raio, né, que um arco vai estar destacado em relação ao outro, tá? Então, a gente tem que precisar de alguma coisa como isso aqui. A pessoa consiga abrir a porta e o outro consiga passar por aqui sem que uma coisa interfira na outra. Diga. Agora eu já vi em casos as duas portas, as duas abrindo para dentro. Essa de cima também abrindo para dentro igual a outra. Para cá? Pode ser? Aí fica... Não, sabe por quê? Por causa do percurso de escape. A pessoa, quando ela estiver escapando, o melhor é que ela só encoste na porta e ela abra, sabe? Se a porta abrir para dentro, tem que pegar a maçaneta e abrir para a sala, entendeu? Esse aqui, a pessoa escapando por aqui, ó, ela pode bater na porta. A porta abre, ela passa, abre, ela passa. Entendeu? Uhum. Se eu abrir para cá, a pessoa vai ter que pegar a maçaneta aqui e abrir a porta. Aí no escape, aí isso vai demorar muito, entendeu? Tem que ser o mais rápido possível, né? Para manter a serenidade, mas nem tanto, né? Então é melhor que seja os dois para fora. E no térreo, as duas pro outro sentido. As duas para cá, entendeu? Que aí a pessoa vai descer de escada até o térreo e do térreo ela vai sair. E aí no térreo vai ter o sentido contrário a porta. A porta abre para fora. Então a circulação do térreo tem que estar livre para a porta abrir. Entendeu? Então tem que abrir ambas para o mesmo sentido. Tá? O sentido do escape. É até bom na escada, quando abre a porta aqui, que essa escada aqui seja a escada de descida. Tá? Aí suba por aqui. Essa aqui sobe. Depois a gente desenha a escada. Mas essa aqui seja a escada para subir. Tá?
e essa aqui seja a descida, tá bom? Porque aí a pessoa já abre a porta e já tem a descida de cara, então ela não precisa nem pensar muito para descer, tá? Então a gente tem que fazer as coisas mais intuitivas possível. Então numa escada de incêndio, a escada que fica voltada para a porta é sempre a descida, tá? E aí a distância é essa aqui, então, né? Então aí eu preciso entender aqui, né? Geralmente a gente faz uns 45 a 50 centímetros aqui, ó. É uma linha, é só casar essa curvatura aqui aos 50 centímetros. Ó. Na questão de geometria aqui, simples, né? Só encaixar aqui aos 50 centímetros aqui, ó lá, que não, já, né, não, até poderia ser um pouquinho mais próximo, né? Se tiver alguma dificuldade em determinado momento com uma área, aí pode chegar mais perto. Mas aqui já tá bom. Então a nossa escada é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui rapidinho eu fiz então uma proposta de escada enclausurada, né? Vou só fazer isso aqui para deixar o desenho já mais tranquilo, tá? E aí vou encaixar a escada lá. Então o que eu faço também? Como eu estou começando o desenho, crio um bloco, tá? Faço a mesma coisa, eu costumo fazer assim, eu crio um bloco, escada. E já levo o bloco para o desenho. E aí qualquer coisa, se eu tiver que mudar alguma coisa aqui, evoluir e tal, até um determinado momento eu consigo trabalhar com esse bloco. E aqui, né, vai ter aqui o lugar onde eu vou colocar a escada. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que alinhar e eu vou alinhar essa parede aqui. Deixa eu... Já ia fazer uma besteirinha aqui, mas... E aí percebe que às vezes essa coisa do bloco tem uns certos equívocos, mas que a gente depois vai resolvendo com calma, tá? Caso a caso. Mas é bom já nessa etapa do trabalho deixar assim. Cadê? Não escala não. Calma aí, desculpa, gente. Eu fiz uma besteirinha aqui. Aqui. E. Não, scale. Não. Tá vendo? Então a escada encaixou aqui. Eu poderia então até aumentar a escada de lugar. Eu poderia reduzir, né? Aqui não tem muito espaço para isso. Vai reduzir o corredor. Mas a escada então, ela pode tranquilamente ficar nessa posição aqui. Ó. Se eu considerar, né, a parede aqui, pode ficar aqui. Então, lá, tá vendo? E aí sobra aqui pra gente, ó, esse espaço aqui. E aí, né, eu coloquei a porta aqui dessa unidade, né? Eu poderia muito bem colocá-la aqui, se eu diminuísse um pouquinho a cozinha, né? Ou poderia mantê-la aqui, não tem problema nenhum. E aí, gente, só, né, para mostrar para vocês, começa a surgir no nosso edifício alguns espaços que a gente tem que considerar, começar a entender, sabe? Que depois eles vão ser úteis para a gente. Né? Que são os espaços para os shafts, para o reservatório de lixo, uma série de coisas, tá? E aí certamente na aula que vem a gente vê com muita calma isso que é... Só queria mostrar essa coisa da escada, tá? Alguma dúvida com a escada, gente? Com o desenho da escada? Eu coloquei para cá que é o pior lugar, eu poderia até inverter, que é só para mostrar aqui, ó. Esse espaço aqui, né, é um espaço super valioso pra gente, tá? Pra gente colocar lixo, para colocar o lixo, para colocar os shafts, tá? Para considerar uma série de elementos que vão surgir depois numa dimensão mais técnica, tá? E aí eu quero ver isso com muita calma na próxima aula, tá? Para não deixar isso tudo num bloco só, tá? Não começar a falar aqui e depois fechar, tá bom? Então eu posso deixar esse espaço aqui livre disso. Aí eu posso pegar a escada e aplicá-la em outro lugar aqui. Vamos ver se ela encaixa aqui, ó. Nessa lateral aqui. Aí eu fiz. Deixa eu tirar aqui, que senão vamos confundir tudo aqui das linhas. Então a gente vai considerar então aqui essa a alocação da escada nessa posição aqui. Acho que eu confundi de novo as linhas. De novo. Calma aí, gente. Vou acertar agora. Fora. Fora. Fora.
fora. Pronto. Olha lá, e ficou até, né, nesse caso aqui, né, ela ficou um pouquinho fora da... Ou eu posso redesenhar a escada, ou posso considerá-la assim mesmo, né? E aí, depois a gente resolve isso projetualmente, né? De forma mais simples, tá? E aí a última coisa é o elevador, né? Porque eu queria considerar hoje com vocês, tá? Né? Aqui não tem problema nenhum, porque essa unidade vai ter acesso por aqui. E aí não tem... Aqui, na verdade, não tem nenhuma relação de prisma, assim, que a gente precisa se preocupar, já que a distância entre esses blocos está bem generosa. E aqui só tem abertura de janelas da cozinha, do banheiro e tal. Não tem. Aqui eu poderia até considerar a cozinha aqui para fora, por aqui, ó, com abertura para cá também. Eu poderia mudar essa unidade aqui também para considerá-la com outro desenho. Bom, e a última coisa é o elevador, né? O elevador, gente, a melhor coisa que vocês têm a fazer é depois pegar, né, em site de elevador e observar lá as dimensões, né? As dimensões da caixa do elevador e a relação dela com a frente, tá? Na norma, deixa eu pegar aqui a norma para vocês, depois eu vou ter que... Né, eu já passei essa código de obras para vocês, né? Só que depois eu vou passar de novo. Deixa eu só pegar ele aqui. Deixa eu passar aqui o link para vocês. Aí o link, ó. Daqui do código de obras. Vamos procurar aqui elevador, só para uma coisa que eu quero até ver também. Escadas comuns quadradas. Isenta de instalação de elevador. Tá o hall de elevador aqui, ó. Hall de elevadores. Ó, aqui, ó. Vou ler na própria norma. Essa é a norma do Rio de Janeiro, tá? Só para vocês perceberem. O hall de elevadores terá que atender às seguintes especificações. Terá a dimensão mínima de 1,50 m e não poderá ser menor que a dimensão mínima da circulação que lhe dá acesso. Tá? Terá altura útil de 2,20 m e será obrigatoriamente ligado à circulação vertical. Tá? Então, são esses 3 pontos. Então, a dimensão mínima é de 1,5 m. Então, se eu fizer... Né, e aí, é só voltar lá. E nunca pode ser menor do que a circulação. Aqui eu estou trabalhando em uma circulação generosa aqui de 2 metros. Tá? Então, significa que esse hall de elevadores aqui, ele pode estar voltado para essa circulação de 2 metros aqui. Tá? Antigamente tinha até uma ponderação na legislação, que era quanto à área interna, tinha que ter a mesma dimensão externa do que o espaço interno do elevador, mas aí não tem muito problema. Aqui então de área útil para o elevador, ó, quanto é que eu tenho aqui? Vou considerar então a mesma coisa da parede com... Aqui eu já vou assumir essa linha aqui. E vou considerar que isso aqui é a caixa do elevador. Aí a questão é a seguinte, isso aí é uma questão que vocês têm que olhar o valor do elevador lá, mas aí também tem que ver aqui o espaço que vocês têm para organizar. Por exemplo, aqui eu tenho 1 metro e 87 centímetros, né? Isso aqui a gente consegue fazer um elevador com essa dimensão. E aí eu vou propor até aqui, mas depois a gente checa na especificação de elevador, que esse elevador seja um quadrado, tá? Até 2 metros dá para fazer 2 por 2, né? Dá para fazer deixando espaço para o elevador, tá? Então vamos considerar isso aqui para o elevador, tá bom? E aí, por fim, vou fazer isso aqui, e aí vou considerar as portas do elevador. E aí, de uma certa forma, eu fecho então esta questão aqui. Deixa eu só fazer isso aqui, tira esse daqui, ó. Olha lá, isso aqui eu poderia até chegar para cá agora, entendendo que a escada, né, ficou com essa proporção ali, tá? E aqui eu já entendi os 2 elevadores aqui, né? E aí aqui é sempre necessário já de cara, já desenhar. Aí depois a gente vai ter a especificação do elevador, aí a gente consegue desenhar já a porta certinha, né, que a gente vai precisar ter para posição da porta, a dimensão interna do
da cabine do elevador, né? Só que a gente já está dando aqui para o nosso projeto a dimensão do vão do elevador, tá? Isso é muito importante, que às vezes eu encontro alguns casos que o estudante acaba desenhando a cabine sem o vão. Tipo, pega o bloco de elevador de uma empresa, acha na internet o bloco, coloca o bloco e não desenha o vão. Né? Aí realmente, nesse caso eu percebo que a pessoa não percebeu o que estava fazendo, né? Porque ela não entendeu o desenho que ela pegou. Isso é muito importante, gente. Vocês têm que entender os desenhos que vocês pegam. Tá? E esse espaço aqui, ó, é o outro espaço também que eu marco aqui, ó. Então esses dois espaços são espaços que a gente pode marcar aqui, né, como espaços que são possíveis para desenvolver a parte técnica, tá bom? Alguma dúvida, gente, quanto a isso? Então, alguma questão? Pode o microfone falar que é melhor, que aí eu não saio da tela aqui. Alguma questão, gente? Pessoal aí? Bom. Oi. Não tem problema não, os elevadores estão afastados assim daqueles apartamentos onde você era escada enclausurada. Cara, não, assim, em termos legais não, tá? Técnicos não. A gente poderia até fazer isso, a gente poderia pegar um elevador, são dois elevadores que precisam desse conjunto, né? São equipamentos. Eu poderia considerar um elevador aqui e pegar o outro e colocar aqui também. E aí no térreo resolver o acesso a cada um deles. Mas não tem problema técnico não, tá? A pessoa vai pegar, vai ser auxiliada verticalmente e anda de forma horizontal até aqui. O problema está nas escadas, né? As distâncias das escadas aí tem um problema. Mas aí se vocês quisessem também aqui nesse caso, pegar esse elevador que está aqui e colocar aqui, tem espaço para o elevador, ó, né? Então eu poderia colocar um elevador aqui e o outro lá e aí distribuir os elementos técnicos entre os dois. Não tem problema, tá? Não tem problema não. Tá bom? O elevador ele só precisa ter a mesma, né? Todos os apartamentos acessados por esse elevador precisam estar no mesmo corredor. Aí essa é a questão, tá? Bom? Mais alguma dúvida, gente? Uma questão? Professor? Sim. Esses apartamentos que ficarem em volta do prisma, não tem problema as janelas serem viradas para ele, não, né? Não, o prisma é de ventilação e circulação, ele pode ter janelas de quarto da sala voltadas para eles, tá? Aí vai ter uma questão de projeto, tem uma questão ética aqui que a gente vai ter que ver, porque esses apartamentos um vai olhar para o outro. A distância entre eles, aqui nesse caso, tá de 13 metros. São 13 metros de afastamento entre os dois apartamentos. E aí tem a circulação aqui também. Aqui eu posso. Aí a materialidade, fachada, né? Aqui eu posso resolver com cobogó, que aí entra a iluminação, ventilação para o corredor. E eu não tenho vista para esse prisma, então eu não tenho vista direito para as unidades internas. E uma unidade dista outra 13 metros. Mas mesmo assim a gente pode ter uma série de. Aí sim, aí são questões relacionadas à fachada, à materialidade. Como é que vai ser a fenestração, a janela, qual o desenho dela, né? A gente pode definir alguma coisa nesse sentido. Mas essa distância, perceba, até o mínimo pela norma era 6,5. A gente está trabalhando aqui com o dobro de distância, né, do mínimo da norma. Então é possível, tá? Nesse caso, vão ser apartamentos. Professor, em termos de valor vão ser mais baratos, né? Porque não são apartamentos que têm vista, mas é possível, tá? Pode ser considerado. Né? Tá? Então é uma possibilidade. Então aqui é uma edificação afastada das divisas, com 8 pavimentos, um prisma central pertinente à altura do edifício, tá? Que é com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 unidades de 2 quartos com 63 metros quadrados. Bom, consegui 2 escadas, né? Tem uma coisa importante, gente, tá? Quando a gente considera... Aí tem duas dicas de escada, tá? 2 questões de escada. A primeira questão é que a gente precisa ter uma escada... a questão da distância, né? 20 metros de percurso de corredor até entre a porta do apartamento e a porta da escada, tá? Um segundo elemento que é importante, que a cada 1.000 metros quadrados de área de superfície, tá? E aí é toda a área da superfície do pavimento. Se eu superar 1.000 metros quadrados, eu preciso de mais uma escada independente dessa distância. Aí a cada 1.000 metros uma escada, tá? Isso
só para, né, entra em uma das duas chaves. Eu acho que nenhum caso supera, quando o edifício é bem compacto, não supera essa coisa dos 1.000 metros quadrados, né? Então, o edifício, sei lá, que tem uma área superficial, o edifício torre, né, tem uma área superficial de 400 metros, só precisa de uma escada, não precisa de duas. É uma escada só. Porque se os percursos forem acessíveis àquela escada, uma escada, tá? Então é isso, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Meu toque, por exemplo, já está falando para eu alinhar várias coisas. Assim, eu fico olhando essa planta, eu fico vendo vários alinhamentos. Então, assim, é até para mostrar para vocês. Isso aqui eu só fiz uma parte pequenininha de projeto, sabe? Daqui eu conseguiria desenhar muito mais coisa. Ia ver os alinhamentos entre as paredes, sabe? Tem algumas coisas me dando agonia. Por exemplo, essa parede aqui em relação a essa aqui. Sabe? Será que não dá para puxar isso mais para cá? Sabe? E aí tem uma série de possibilidades, né? Será que não dá para adaptar esse apartamento, aí fazer ele diferente, sabe? Essas coisas são importantes para a gente ir adaptando o projeto, né? Para que ele fique, né, o mais redondo possível em termos dos alinhamentos e tudo mais. Esse alinhamento aqui também está horroroso, sabe? Então tem uma série de questões que a gente precisa resolver de alinhamentos e tal, né? A partir daqui, aí começa a ter uma outra fase de projeto, tá? Então, gente, vou fechar então por aqui. Mais alguma questão, alguma consideração, gente? Antes de eu fechar a aula. Tá. Vou fechando então a aula por aqui, tá bom, gente? Opa, veio aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tudo ok, beleza. Vou fechando a aula por aqui, então, tá? Na semana que vem, então, eu já vou começar então com aí a gente vai voltar para o período normal, porque esses momentos metodológicos ou teóricos, eles vão ficar menores, tá? Eu vou continuar até com essa proposta aqui, que tá ficando bacana. Agora eu quero ver como ela fica no final. E aí eu vou falar da parte técnica, tá? Para cálculo de lixo, posição de shaft, tá? Corredor, dimensão de corredor. Deixem aí um corredor de 2 metros no máximo, mas depois a gente vê certinho a dimensão do corredor para tentar reduzir, né? No sentido sempre de otimizar a área. E aí eu queria falar também semana que vem de cobertura, né? Então é isso, tá bom, gente? Então, bom, boa tarde a todos, né? Boa semana para todo mundo. Qualquer coisa, manda e-mail aos canais. WhatsApp, se for uma coisa muito ligeira, muito rápida, WhatsApp. Se for uma coisa mais longa, e-mail. E se for, e aí eu vejo, se for do e-mail, se tiver uma coisa que eu... E aí tem vários caminhos. Se eu conseguir fazer, se for possível fazer um tutorial de 20 minutos, eu faço tutorial de 20 minutos e posto para todo mundo público. Se for mais pertinente, chamar, né? Se for uma coisa assim que eu perceba que vocês vão ter muita dificuldade daquele ponto, aí eu chamo vocês e converso. Se for uma coisa que consigo resolver no e-mail, eu resolvo rápido no e-mail. Se for uma coisa pertinente a ser resolvida em aula, aí eu comento com vocês, olha, essa dúvida que você tem é uma dúvida pertinente para a aula, tá bom? Então são encaminhamentos de dúvidas ao longo da semana, tá bom, gente? Então boa tarde a todos, tá? Até